O número oficial de mortos em Brumadinho subiu para 115. 248 pessoas estão desaparecidas. É madrugada. Quando um dia de buscas termina, o outro está começando. Nós estamos aqui no hangar dos bombeiros e eles já estão preparando os helicópteros. O dia amanhece daqui a pouco e eles têm que estar no céu, preparados para as missões de resgate. Os helicópteros precisam de uma vistoria detalhada e de limpeza. Além de enfrentar lama e poeira, há outro perigo. O minério de ferro fininho entra no equipamento e pode comprometer o funcionamento da aeronave. O tempo é curto para deixar os aparelhos prontos para voar. Nós chegamos aqui todos os dias por volta de 9 horas da noite e iniciamos a chamada às 5 horas da manhã. Então, nesse período aí, nesse intervalo, os mecânicos têm que trabalhar intensamente. Antes de deixar o hangar, os pilotos recebem as últimas instruções. Tá cansado? Vamos descansar. Tá joia? Pra gente não infringir na segurança de voo. Quando o sol aparece, os helicópteros deixam o hangar em Belo Horizonte, com destino a Brumadinho. No caminho, a gente descobre por que esse é o nome da cidade. Veja quanta bruma, quanta névoa se forma ao amanhecer entre as montanhas da região. A gente também vê uma barragem parecida com a que ruiu e o mesmo risco. Um pouco abaixo, prédios de uma empresa. Logo adiante, a área devastada pela onda de rejeitos. Uma semana depois, ainda tem água escorrendo de alguns pontos e muita lama. Nosso destino é a Capela Nossa Senhora das Dores, quartel-general das operações de resgate. Aqui é o altar da igreja. E olha só o que virou este canto aqui. É um centro de controle aéreo. Ali no cantinho, o pessoal da Força Aérea e aqui dos bombeiros. Parece um centro de controle aéreo improvisado, evidentemente, de um aeroporto. Até agora, segundo os bombeiros, as aeronaves já fizeram mais de 220 horas de voo. Certamente, junto com a Mariana, é a maior operação de resgate e de recuperação feita até hoje em Minas Gerais. Os helicópteros são essenciais para a missão. É a única maneira de transportar as equipes para as chamadas áreas quentes, onde o trabalho é mais difícil e arriscado. Ainda há muita lama em estado líquido. Nesses trechos, homens e mulheres usam roupas especiais para conseguir rastejar e procurar vestígios. É um trabalho que envolve risco à saúde dos bombeiros. Eles precisam tomar remédios para prevenir doenças como pneumonia e febre tifoide. A gente nasce bombeiro, né? E é um prazer, uma honra poder ajudar os outros. E hoje eles desempenharam mais um papel importante. A bordo de 10 helicópteros, homens e mulheres que se dedicam ao trabalho de resgate lançaram flores sobre as famílias vítimas da barragem. Orações em meio aos rejeitos marcaram o 8º dia de busca pelos desaparecidos. A cerimônia foi na mesma hora em que aconteceu a tragédia. Uma homenagem aos que morreram, aos que estão sofrendo, feita por aqueles que trabalham para diminuir esse sofrimento. Um documento sobre possíveis situações de emergência que a Vale entregou a autoridades já previa que um rompimento da barragem destruiria áreas como a do refeitório e a sede da empresa em Brumadinho. As imagens gravadas pelos funcionários que trabalhavam numa área mais distante da barragem que se rompeu mostram o desespero na hora da tragédia. Misericórdia, meu Deus do céu! Oh, meu pai! Nosso amigo! Reportagem da Folha de São Paulo afirma que a Vale já sabia que um eventual rompimento da barragem destruiria as áreas industriais da mina de Córrego do Feijão, incluindo o restaurante e a sede da unidade, onde estavam muitas pessoas que morreram ou desapareceram. A informação consta do plano de emergência da barragem de 18 de abril de 2018. A Rede Globo confirmou as informações. O documento que prevê os danos em caso de rompimento é o Plano de Ações Emergenciais. O mapa da inundação está no anexo A. No caso da barragem de Brumadinho, previa que a lama chegaria a 65 quilômetros da barragem. O plano previa que diferentes mecanismos de comunicação seriam utilizados, com o uso de acionamentos sonoros. A Vale afirmou que o plano de ações emergenciais foi elaborado com base em um estudo de ruptura hipotética que definiu a mancha de inundação, que a estrutura tinha sistema de vídeo monitoramento, sistema de alerta por sirenes, que elas tinham sido testadas. E também havia feito o cadastramento da população abaixo da barragem.
A Vale declarou também que fez uma simulação em junho do ano passado sob a coordenação das defesas civis e um treinamento interno com os funcionários em outubro. Por fim, a mineradora citou que protocolou os planos nas defesas civis federal, estadual e municipal entre junho e setembro do ano passado. Ainda de acordo com a mineradora, a barragem passava por inspeções quinzenais, que não detectaram nenhuma alteração na estrutura. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, admitiu ontem que as sirenes não funcionaram. Segundo ele, porque foram engolidas pela lama. A sirene é uma coisa trágica. Acabou que, em geral, pelo que o histórico de rompimento de barragens demonstra, em geral, isso vem com algum aviso. Isso acontece aos poucos. E aqui aconteceu um fato que não é muito usual. Houve um rompimento muito rápido da barragem e o problema da sirene, a sirene que ia tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. Esta engenheira geotécnica, especialista em barragens e em planos de ação, afirma que mesmo que uma sirene tivesse falhado, a Vale obrigatoriamente deveria ter um outro plano. A sirene podia até ter ido embora, mas tinha que ter um plano B, sabe? No plano, a gente estabelece alguns dispositivos, a gente não fica só preso a um. E, por exemplo, a gente nunca põe uma sirene só, a gente põe duas, porque é um dispositivo mecânico, ela pode falhar. A gente nunca põe um telefone de uma pessoa para ligar, a gente põe um telefone de várias pessoas, porque essa pessoa pode não atender. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de falha no plano de ação emergencial que a Vale apresentou às autoridades para conseguir o licenciamento da barragem. Segundo a PF, a escolha do ponto que levava os funcionários a uma rota de fuga foi equivocada. Esse local, que deveria ajudar a salvar vidas, ficou completamente coberto pela lama. A polícia vai investigar falha também no projeto de construção de todo o complexo da Vale em Córrego do Feijão. A empresa construiu a área administrativa e o refeitório num terreno abaixo da barragem e no caminho da lama, já apontado como local de risco na simulação de um desastre. Uma barragem, ela não cai de uma hora para outra. Ela não acorda num dia e fala assim, hoje eu vou romper. Como é uma estrutura que a gente projeta, aquilo é uma matemática e uma física muito bem definida. Ela é projetada, ela é calculada. Rangel era um trabalhador terceirizado na mina que fica em Córrego do Feijão e estava em processo de contratação pela Vale. Ele conta que conseguiu escapar da tragédia porque não seguiu o protocolo de segurança da mineradora. Os portões estavam fechados. Tivemos que quebrar algumas partes que tinham como ser quebrada para dar fuga para mim e outras pessoas. Ele deve ter corrido mais ou menos 1 quilômetro da onde que eu estava até depois da portaria. E entrei numa mata fechada. Com o tempo ela passou a barragem, a gente voltamos para a estrada principal e pegamos um acesso aonde fomos instruídos para chegar até lá no ponto mais alto da mina. O governo determinou hoje os prazos para fazer as vistorias nas barragens do país. A fiscalização deve ser concluída no primeiro semestre e vai priorizar as barragens que apresentam riscos. As vistorias nas 205 barragens de mineradoras terão que ser concluídas até o dia 30 de junho e as mais de 3.000 outras barragens até o fim do ano. As de alto risco terão que instalar câmeras de vídeo para monitorar as estruturas 24 horas por dia. O prazo para fazer isso também termina em junho. A Prefeitura de Pará de Minas criou um comitê de crise para avaliar as consequências dos rejeitos de minério no rio Paraupeba. A cidade foi a primeira a ter o abastecimento afetado pela lama. Mãos nos registros. Desde que soube da possível chegada de rejeitos da barragem de Brumadinho, Dona Cleia resolveu se prevenir. Fechei os registros de medo da contaminação, da lama contaminar a água da minha caixa. Mas a água que está chegando à casa dos cerca de 100 mil habitantes de Pará de Minas não está vindo do Paraupeba. Hoje a cidade está sendo abastecida por 2 ribeirões e 16 poços artesianos. Há 3 dias, a Vale trabalha na instalação de barreiras de contenção para evitar que os sedimentos cheguem à captação de água no rio Paraupeba. A cidade de Pará de Minas fica a cerca de 90 quilômetros do ponto onde a lama atingiu o rio. A previsão da Vale é que os técnicos instalem 3 linhas de barreiras flutuantes.
2 delas vão ficar antes do ponto onde a Companhia de Abastecimento de Pará de Minas capta a água do rio Paraupeba. A terceira, que já está pronta, impede que os rejeitos cheguem à tubulação e às bombas de captação. As barreiras têm correntes metálicas nas laterais e pesos de chumbo na parte inferior, para manter as membranas esticadas até o fundo do rio. O objetivo é que esta espécie de filtro evite que os rejeitos sólidos, como argila e matéria orgânica, que provocam turbidez e alteram a transparência da água, sigam pelo rio. Periodicamente, técnicos vão limpar os resíduos acumulados nas membranas. As barreiras também vão impedir que o rejeito chegue à usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu, e à usina de Três Marias, na Bacia do São Francisco. A instalação deve terminar no começo da próxima semana. A empresa responsável pelo abastecimento de Pará de Minas estuda a possibilidade de pedir ajuda a municípios vizinhos, caso a água do rio Paraupeba fique imprópria para consumo por um tempo prolongado. Itaúna, por exemplo, a cerca de 30 quilômetros, capta água de outras fontes e poderia ajudar com carros-pipa. A empresa também não descarta um rodízio no abastecimento. Nós estamos se levantando essa possibilidade, a gente vai comunicar isso de forma preventiva à cidade, sim, de maneira que a gente consiga prolongar ao máximo alguma regularidade dessa água chegando para as pessoas. A ordem é economizar. E Dona Eunice, mesmo nas plantas, usa a água de forma consciente. Um momento difícil, a contaminação da água, nós não sabemos o que vai acontecer depois, que a gente vai precisar de economizar mais ainda do que estamos agora.